Bem-vindo ao vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema muito sério. Você já ouviu falar da palavra autossabotagem? Pois é, muitas pessoas ficam atribuindo ao demônio, atribuindo a obsessores, atribuindo a Deus ou questões espirituais quando a vida trava. E isso é muito simples. É só alguma coisa não sair exatamente como você queria e você necessariamente já fala, tá dando problema aqui. Você vem e já fala assim, não é isso aqui tem alguma força obscura, tem algum espírito obsessor, é o demônio, é o capeta, e é muito fácil colocar a culpa no capeta. Por quê? Porque o capeta ele não tem como se defender. Ele não vai aparecer na sua vida e falar, não fui eu que fiz isso, é você mesmo. Não, o capeta não vai aparecer, ele não vai falar isso para você. Não vai, esquece. Então, existe o efeito espiritual, existe as consequências espirituais, as consequências energéticas, biopsicofísicas, biodinâmicas, bioenergéticas, espirituais. São tantas influências possíveis, e são. Mas você tem que saber que a maior parte dessas influências, elas são criadas por você mesmo. Para você entender o que eu estou falando, é muito importante sacar dois conceitos. Nós temos uma mente racional e uma mente inconsciente. A mente racional está provida de cognição, está prestando atenção em mim e está aqui e agora. E a mente inconsciente, ela é 95%, dizem, não sei quem que mediu, quero saber quem que mediu, acho essa medida ridícula, mas vou seguir. Ela é a maior parte de você, mas a extrema maioria de você. Então deixa eu tentar fazer um exemplo que meus alunos gostam muito. Imagina só que está na rua um pincher, e você sabe a fama do pincher. E está na rua um Rottweiler. Então aquele pincher é muito bravo. E aquele Rottweiler é domesticado. Ele é doutrinado. Ele é treinado. Ele é adestrado. E aquele pincher encontra aquele Rottweiler. E aquele pincher fica virado no giraia. Ele parece um pedacinho de capeta. Ele está ali e avança no Rottweiler sem a mínima noção. Mas aquele Rottweiler, ele é treinado, ele é adestrado. E o dono é alfa, tem total comando sobre o bicho. O dono só... E o cachorro nem liga para aquele pequeno ser lá. E aí o Rottweiler fica doido. O pincher fica doido. Eu imitando o pincher é melhor. Até que o pincher fica muito doido. E o Rottweiler olha para o pincher e dá uma latidinha daquela... E o pincher pula e sobe no colo da mãe. E pede colo. Conseguem imaginar essa cena? Pois eu quero falar a você que o teu racional é o pincher e o teu inconsciente é o Rottweiler. O Rottweiler ele anda manso, ele é grandão, ele é muito maior, ele tem muito mais força e quando ele se direciona, ele arrebenta com tudo. Porém, o segredo de um inconsciente é que, ao passo que ele precisa estar doutrinado, assim como o seu tutor o doutrinou, ele precisa estar doutrinado para o certo. Porque se ele estiver doutrinado para o errado, é justamente aí que você vai viver dentro de um molde ou dentro de uma forma. E uma pessoa que vive dentro de uma forma é uma pessoa conformada. E a gente precisa viver dentro de uma forma. Olha que cilada. Essa forma é a ética. Essa forma são os bons princípios, os bons costumes e os valores. Por exemplo, num casamento normal, tradicional, o casal não trai. A mulher é fiel ao homem, o homem é fiel à mulher. Só um exemplo. Numa família normal, o filho e a filha respeitam e honram o pai e mãe. Isso é normal. Da onde vem esse normal que a nossa sociedade entende como mais civilizado, educado e até espiritualizado? Dentro de um conjunto de comportamentos. Então, o conjunto de comportamentos que a gente tem é um molde, é uma forma. Basta a todos nós entendermos se a forma a qual estamos conformados é a forma certa para chegar onde queremos. E nesse momento vocês respondem se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Às vezes, a forma a qual você está conformado, ela te deu uma formatação que não serve para os teus interesses de ser feliz, saudável e próspero. E a partir do momento que as formas a qual você está formatado
não está trazendo aquilo que você entende que seja a felicidade, a realidade alegre, ampla, expandida, lascou. Porque o seu trabalho é você mexer na forma. Mas, infelizmente, a nossa sociedade superficial, e aqui eu vou recorrer de novo ao Circuito do Caos, na página não sei qual, porque eu sempre falo para vocês, ao famoso Circuito do Caos, não tem como a gente mudar a nossa vida enquanto a gente ficar vivendo o Circuito do Caos. Eu lembro a vocês que eu tenho falado muito sobre o Circuito do Caos, e esse Circuito do Caos ele é seríssimo. Página 59 do livro Casa de Luz. Aqui, ó. Página 59 do livro Casa de Luz. Vou lá falar para você. O Circuito do Caos tem 3 pilares. Número 1, viver a vida dos outros. Número 2, a superficialidade. Número 3, a distração. Eu estou vivendo a vida dos outros, eu sou superficial e eu estou distraído. Como é que eu vou achar? Eu vou focar na minha forma. Então, quando eu falo, principalmente, a expressão estou aqui para ajudar você a tomar a decisão de ser o que nasceu para ser e não o que dá para ser. Isso é muito sério, porque eu não sei a sua idade, mas se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, quanto mais velho a gente é, mais conformado a gente está. E a nossa conformação, ela não tem a ver com comodismo. A nossa conformação não tem a ver com baixo movimento. Às vezes a sua forma é uma forma de uma pessoa que não para quieto. Às vezes a sua forma é uma forma de uma pessoa que não para, que não sossega. Então é por isso que a pessoa não tem paz, porque na forma dela é sempre acelerando, ela nunca freia. E na vida é assim, como diz a Bíblia, tem tempo para colher, tem tempo para plantar, tem tempo para chorar e tem tempo para sorrir. Então, aqui vai um ponto importantíssimo. Qual é a forma que me guia? E essa forma que me guia é o que nós chamamos de paradigma, dogmas. E o que é um paradigma? Um paradigma é um conjunto de crenças. Porém, qual que é o ponto? É o ponto auge aqui. Nós não temos consciência das principais programações inconscientes. E quando você vai ouvir a palavra programação inconsciente, você acha que é escutar uns áudios que tem na internet e resolve. E a mudança da sua forma se dá com muito esforço. Essa mudança se dá porque você tem que olhar para tudo que você recebeu das pessoas que você mais conviveu quando criança, até os seus 7 anos, principalmente, que é quando as ondas do cérebro são um tipo de onda que assimila tudo. Você vai ter que mudar. É como se você tivesse disposto a mudar as crenças religiosas, a afinidade por futebol e a afinidade por alimento. Por isso que é tão difícil comer uma coisa que você não gosta. Porque está na tua forma. Então, esse processo de mudar a forma é do caramba. Ele precisa de alguns processos. Eu vou falar aqui, rotina e ritual. Rotina e ritual, não tem nenhuma dúvida. Eu mudei muitas formas só fazendo Casa de Luz 2 anos e meio. 2 anos e meio. Então, quando eu levanto a mão e falo, eu vou fazer 1000 episódios, e eu faço essa afirmação, eu sabia que eu ia mudar muita coisa. E eu mudei muita coisa. O fato, por exemplo, de não estar bebendo, o fato de ter feito dieta, são abruptas mudanças no estilo de vida. De estar conseguindo, Nossa, não é fácil manter o peso. Mas eu estou conseguindo, eu estou vencendo. Falta muito ainda. Já falei para vocês que eu entendi que onde está meu erro eu tenho que tratar com mais respeito. A mudança espiritual, aprender a meditar, aprender a trazer oração na sua casa, aprender a trazer o elogio e gratidão. E por isso que eu entendi que ao invés de eu ensinar tanta coisa diferente como eu ensino todos os dias, desde 2012 na internet através dos vídeos, desde 2004 na internet através dos textos e desde 2002 através da vida que eu mudei para ser terapeuta, professor, desenvolvedor pessoal. Então é por isso que todos os dias eu venho e mostro princípios para vocês. Todos os dias eu mostro frases para vocês. Todos os dias. Por quê? Porque só tem uma coisa que pode a gente investir. É a repetição. Você descobre o que você precisa mudar e você cria a repetição. Então, tem gente que fala assim, meu Deus do céu, o Bruno fala a mesma coisa sempre. Isso é mentira, mas é a percepção que a pessoa tem. Agora, os princípios são sempre iguais. E aí essa pessoa que fala, nossa, o Bruno fala a mesma coisa todo dia, não são vocês, são poucas pessoas, eu não devia nem ter falado isso. Essa percepção e é por isso, se você olhar, você não consegue ganhar músculo fazendo exercício aleatoriamente. Você consegue ganhar músculo com uma cadência nos exercícios. Você também não consegue
criar filhos e família com uma vida totalmente aleatória. Você tem que ter uma certa consistência. Você não consegue fazer com que uma planta germine e cresça removendo a semente toda hora antes dela germinar. Então, o ponto principal é que nós somos carregados de informação inconsciente e essa informação inconsciente é o verdadeiro Rottweiler na vida da gente. Mas como o Pinscher faz muito mais barulho, o que a gente faz? A gente acredita que o Pinscher é que manda. E não é o Pinscher que manda. Então, aqui hoje eu vou fazer um teste de autossabotagem para vocês. E a partir do momento que eu vou falando esse teste de autossabotagem, você vai vendo se ela combina com você ou não, tá? Vamos ver se eu consigo fazer essa apresentação. Bom, o que é autossabotagem? Autossabotagem é quando a programação do seu inconsciente tem objetivos diferentes dos seus desejos racionais. Instagram não vai ver os slides na tela. Eu recomendo que venha para o YouTube, tá? É quando a programação do seu inconsciente tem objetivos diferentes daquilo que você racionalmente está falando. Em outras palavras, o Pinscher está latindo para cá e o Rottweiler está andando para lá. Ok? E ela fala dos seus objetivos diferentes. Você deseja racionalmente ir numa direção, mas adivinha? O seu inconsciente manda você para outra direção. E isso é muito, muito sério. Acredito que seja muito, muito sério, tá? Né? Vamos lá. Seguimos aqui. Agora, eu só explico para vocês quais são as tretas que a autossabotagem faz. Ela é silenciosa e ela é discreta. Ela é limitadora. Só digam se vocês estão enxergando os slides, por favor, que eu estou colocando uma imagem na tela. Só escreve OK para mim que eu vou saber, tá? Ela é limitadora. Toda autossabotagem leva a gente para uma limitação. É impressionante como a autossabotagem ela limita o teu tamanho, limita o teu poder, limita a tua capacidade. Ok, obrigado. Ela é destruidora de planos. Você tem planos aqui, mas você acha que está indo para cá, só que o seu inconsciente está indo para cá. E por quê? Porque ele foi programado para ideias diferentes. Então eu vejo, por exemplo, determinadas gerações que foram programadas para casar e ter filho e ser subserviente ao marido, à esposa, subserviente a uma família. E isso não é a melhor forma de viver todo o seu potencial. É nobre, é bonito, tem sua importância, mas é preciso você que é a audiência feminina acima de 50, 60 anos, que você entenda que o que eu estou falando aqui não é em desrespeito. Ao contrário, eu estou aqui e estou dando a mão para você. Às vezes eu sou incisivo demais a falar das minhas questões e você não sabe, porque você não é homem, você é homem, não é mãe. Não sei mesmo. Né? Meu estudo aqui está em outras bases. E eu quero ajudar você a quebrar paradigma. E você pode, não importa a idade. Atua drenando confiança, a autossabotagem drena confiança, ela esconde medos intensos, ela é ninja dos argumentos emocionais chantajosos. Não, eu fiz isso porque estava mais barato. Não, eu fiz isso porque é melhor. Então você age com emoção e justifica com a razão. Ela é especialista em justificativas emocionais consoladoras. Não, é bom porque ela está querendo isso, então assim, inventa moda. E afeta a realidade física, acontecimentos materiais. Eu sempre digo, quantas vezes eu comecei a fazer exercício, comecei a emagrecer e eu torci o joelho, torci o cotovelo, torci o ombro, torcia qualquer coisa do corpo. E ela é carregada de orgulho, de vaidade, de vitimização e autopiedade. Um dos últimos subterfúgios da autossabotagem é a pessoa se vitimizar. Mas ninguém me ama. Mas olha o que eu fiz e ninguém fez. Que é quando ela vai para a apelação. Quando nada funciona, ela vai para a apelação. Então é o seguinte, gente. Eu vou começar a pôr aqui para vocês aqui um teste de autossabotagem. E eu quero que vocês anotem aí, tá bom? Eu só vou tirar os slides de novo aqui e vou mostrar. Para que a gente possa clarear as coisas. Vamos lá, eu vou fazer um teste agora sobre a autossabotagem. Eu vou falando e você vai anotando se você tem ou se você não tem. Tá? Desse teste, o objetivo teu, você pega um papel e vai fazendo um risquinho. Tá? Vai fazendo um risquinho. Sim, cada assim que você tá, você faz um risquinho. Simples assim, tá? Essa é a ideia do teste. Faz um risquinho. Mas que risquinho, Bruno? Aquele que você vai contando a caixinha assim, ó. Quer ver? Você vai contando aqui, ó. Sabe essas caixinhas que você risca assim? Deixa eu ver se dá para ver. Isso. Vai anotando. Mais um, mais dois, vai anotando. Vai os pauzinhos aqui, vai anotando. Aqui eu tenho 5, 6, 7. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar aqui que eu estava fazendo para vocês. O teste. Quando quase tudo estava certo, zebrou geral. Isso acontece muito com você? Na hora H deu branco. Esqueci tudo. Isso acontece tudo com você? Então você dá risquinho aí ou não. Eu faço tudo certo, mas parece que dá tudo errado. Isso acontece com você? Então se você
os 3 deu certo para você, são 3 risquinhos. Se só um risquinho, se nenhum risquinho. Vou para o próximo. Vamos lá. Parece que quando tudo está bem, tem que acontecer algo para estragar. E aí? Acontece com você? Quando está tudo muito certinho e indo bem, fico até meio desconfiado. Como eu vou deixar essa aula disponível, vocês podem assistir e fazer com mais calma depois. Eu não posso esperar, tá? Quando está tudo muito certinho e indo bem, eu até fico meio desconfiado. Você é a pessoa que quando está tudo muito bem, fica desconfiado que não tem alguma coisa errada? Número 6. Acho que não é para mim. Eu preciso me conformar que não nasci para isso. Você tem muito esse pensamento? Então, quanto você riscou aí? Vamos lá, seguindo. Eu vou mais. Alegria de pobre dura pouco. Você é uma pessoa que fala muito isso? Você está sempre com esse verbo aí, com essa fala? 8. Eu dou um passo para frente e parece que a vida me traz 2 para trás? Você fala muito, isso acontece com você? Isso é um retrato seu? Marca que sim. Se não, passa em branco. Eu estava com a faca e o queijo na mão. A faca e o queijo na mão para comprar aquela coisa. Eu estava com a faca e o queijo na mão para entrar naquele negócio. Faca e o queijo na mão para conseguir aquela vaga. Eu estava com a faca e o queijo... Mas daí zebrou. É a 9. Vamos lá. 10. Pode deixar, eu dou um jeito aqui. Não preciso de ajuda, não. Você é a pessoa que sempre nega a ajuda e fala, não, eu me viro, eu dou conta. Número 11. Nossa, ele conseguiu porque ele é muito mais inteligente que eu. Você fala sempre isso? Você acha sempre isso? 12. Nossa, ela conseguiu porque ela é muito mais nova que eu, né, Bruno? Ou velha. Nossa, ela conseguiu porque ela é muito mais experiente que eu. Você fala isso, seja para novo, seja para velha? Número 12. Número 13. Deixa para amanhã, depois eu resolvo. Você é a pessoa que está sempre deixa para amanhã, que depois eu resolvo? 14. Eu não posso falhar. Você é a pessoa que diz sempre eu não posso falhar? Você é a pessoa que diz eu não posso falhar? E número 15. Bem na hora que surgiu essa baita oportunidade, eu fiquei doente. Isso acontece muito com você? Putz, aquela viagem, aquela situação, aquela entrevista, aquela parceria, bem naquela hora, tu ficou doente. Isso acontece muito com você? Sim, não, nunca. Se isso acontece com você, você vai marcar aí mais um pauzinho, número 15. Bom, vamos ao teste. Quem marcou 0, você é um foguete da prosperidade, a tua vida está andando. Não fez nenhum risquinho. Se você fez de 1 a 4 risquinhos, você até consegue muito do que deseja, mas tudo é muito difícil, você gasta bastante energia para prosperar. O famoso a vida é uma guerra. Você marcou de 5 a 10 pauzinhos. Para você, a vida é uma guerra. Se você marcou de 5 a 10 pauzinhos, para você a vida é sufoco, é esforço, as coisas são bem complicadas, parece que o universo não ajuda você. E de 11 a 15 é melhor demolir e reconstruir tudo. O universo fechou as portas para você. É verdade. É melhor demolir e reconstruir tudo. O universo fechou as portas. Não estou zoando, não. Ok? Bom, você já viu aqui o que nós fizemos. Eu espero que você tenha gostado desse teste. Eu separei aqui os slides. Isso aqui é uma das aulas da Maratona da Riqueza que eu faço. Faz muito tempo que eu não faço Maratona da Riqueza, por sinal. Eu sempre falo, não perde, porque eu não sei quando eu vou fazer de novo. As pessoas acham que é conversa, né? Eu estou desde janeiro de 2024 sem fazer, então 1 ano e meio. E não tem prazo para fazer esse ano. Então, aqui eu quero lembrar a todos vocês que autossabotagem é perigo real. E a autossabotagem, você precisa ver que a gente vai tratar em nós, e quem aqui é terapeuta ou quer ser terapeuta, é um dos principais focos quando você vai tratar outras pessoas. Quantas pessoas aqui no Casa de Luz? Quantas? Estavam começando a mudar, estavam no episódio 30, 40, saíram. Quantos de vocês pararam e voltaram? Eu dou parabéns, mas a maior parte começa a ver que os meus papos aqui começam a levar a pessoa a pensar sobre ela. Alguns de vocês nunca parou para pensar só a própria vida, porque vive em função do outro, está no circuito do caos, viver a própria vida é sair do circuito do caos. E como é difícil, a pessoa está vivendo o filho, está vivendo o marido, está vivendo a sogra, está vivendo o vizinho, está vivendo o trabalho, não está vivendo a vida dela. E aí a pessoa não consegue viver a própria vida. E daí ela vai para a superficialidade, que ela não tem nunca tempo. Então é porque quando você está vivendo a vida dos outros, você nunca tem tempo. Quando você está vivendo a sua vida drasticamente, você sempre acha tempo. Quando você está vivendo a sua vida drasticamente, com uma intensidade, com uma visão, com uma clareza, né? Quando você está vivendo a sua vida com clareza, acabou. Agora, infelizmente, quando você chega nesse peso de autossabotagem, que é acima de 5, até 4, eu acredito que tá tudo bom. Eu acho que até 4 tá bom, sério mesmo.
Mas passou disso, você está lascado. E é essa hora que as pessoas não querem. E o que eu estou falando aqui vai abrir portas para você, que pode ser que a minha mão nunca foi gorda, Glória. Minha mão nunca foi gorda, impressão sua. Minha mão sempre foi magrinha, tá? Minha mão sempre foi magra, até quando eu tive no máximo do peso, é uma coisa estranha. Então é impressão sua. Tá bom? Só para te dizer, se tem uma coisa que sempre foi magra em mim, eu até queria ter quando eu era moleque, eu queria ter uma mão maior, né? Mas não. Certo? Quando eu jogava vôlei, queria ter umas mãos mais pesadas, mas minha mão sempre foi magra. Sempre. Impressionante. Minha mão e meu punho sempre foi fino. Minha canela também é fina. Mas eu tenho uma taxa de densidade óssea alta. Totalmente aleatória. Eu estou falando isso porque às vezes você fala, nossa, vocês estão totalmente diferentes. Às vezes é a imagem, às vezes é o filme. Aqui é a câmera com zoom também. Então, aqui, ó, quero dizer para vocês, o que você tem que fazer? Quem é terapeuta aqui? Certo? Quem é terapeuta aqui? Obrigado, Ricardo Fernandes, estamos juntos. Você que é terapeuta, eu tenho que te dizer, se você for tratar alguém e ao tratar esse alguém você não considerar autossabotagem, esquece terapeuta, você não vai conseguir. E se você for ser tratado por um terapeuta que não está tratando autossabotagem, esquece. É por isso que as pessoas vendem tanto suplemento, não sou contra suplemento. É por isso que as pessoas vendem tanto exame, não sou contra exame. Mas é demais. É por isso que as pessoas vendem tanto remédio. Por quê? Porque não trata a autossabotagem. A autossabotagem está numa coisa que a gente chama de eu-personagem. E eu-personagem é um perigo real. E quando a gente fala de eu-personagem, eu não estou brincando. Eu estou falando de algo que na Aura Master a gente explica com um detalhe. O eu-personagem, ele é nada mais, nada menos do que o teu campo de energia, o teu campo de consciência. E o teu campo de consciência, ele está ali. Ele está ali como a tua aura, o teu campo de energia. E é no eu-personagem que você vai colocando todas as suas vibrações. Você vai colocando todos os seus traumas, todos os seus medos, todos os seus anseios. Você entende? Você vai colocando tudo aquilo que não está bom. Você vai carimbando a tua aura, como eu expliquei recentemente. Verdade. Então você vai colocando ali aquilo que não tá bom. O medo, a mágoa. Você vai colocando ali, como posso dizer, tudo que não é legal, cara. Eu estou tentando achar uma expressão melhor, mas você vai colocando ali aquilo que não é você. Você vai colocando as sujeiras do seu ego. E essa sujeira do seu ego, meu povo, não é brincadeira. Ela começa a fazer você ser quem você não é. E aqui eu falo para você, tudo que eu falo aqui tem ligação uma coisa com outra. Ela começa a te trazer a ideia de ser quem você não é. E aqui não fica muito difícil explicar para você, nem um pouco, nem um pouco. É como se você estivesse com uma aquarela, sabe a aquarela que a gente usava quando era criança? Hoje em dia nem sei se alguém usa isso. Como se você tivesse uma aquarela e essa aquarela, ela começasse a borrar, as cores começassem a entrar borradas uma na outra. E aí você, ao invés de neutralizar uma cor e outra, você mistura tanto as cores que nenhuma delas está na sua cor original. Então, é muito louco o que eu tenho para explicar para vocês, mas o famoso eu-personagem, ele é nada mais, ele é nada menos do que o seu conjunto de erros. Esse conjunto de erros, ele é uma coisa assustadora. Eu vou tentar colocar uma foto aqui para vocês, para explicar de uma maneira um pouco mais didática, embora hoje a aula está bem didática. Essa foto, assim que eu conseguir pôr, eu vou conseguir aqui, deixa eu ver. Ai, meu Deus, não me sacaneia, né? Aí, ó, tá aqui, olha que maravilha. Deixa eu tentar ajudar aqui essa foto. Essa foto mostra muito que é o eu personagem. Muito. Vamos deixar a foto de cara inteira mesmo? Não estou conseguindo tirar aqui. É que eu queria me manter na tela, mas não deu. Essa foto aqui, deixa eu pôr ela aqui embaixo. Ela mostra nada mais, nada menos do que o que eu chamo de eu personagem. Na sua foto, uma das fotos você vê, essa foto aqui para mim está à minha esquerda, não sei como está para você. Você vê a nossa aura, o nosso campo de energia e esses borrões que eu coloco para ilustrar. Esses borrões, na verdade, é a sua autossabotagem. São todas as informações que você gravou ao longo da vida. Então, a gente tem um campo de energia. E assim como o seu celular armazena em nuvem,
o nosso cérebro armazena em nuvem. Então, o que é a nuvem do cérebro? É o campo de energia. E esse campo de energia, eu já cansei de falar, é o espírito, é a aura, é a alma. E a verdade é que é um pouco de tudo. É o seu lado não material. E o seu lado não material, ele precisa entrar em contato com o teu cérebro. E o teu cérebro não é a tua mente. Mas a tua mente precisa do seu cérebro para operar. Então, o que é o cérebro? É o codificador da mente. O que é a mente? A mente é o campo de energia, é o campo de consciência. Se o campo de consciência tem uma certa programação, ela vai imprimir sobre o cérebro aquela atitude. O cérebro, racionalmente, às vezes quer uma outra coisa, mas ele obedece o comando do Rottweiler. Porém, o que é o estado da arte? É quando a gente, por consciência, vai buscar o entendimento do inconsciente e, com base em princípios elevados, vai alterar o nosso inconsciente, reprogramar o nosso inconsciente. E isso também significa reprogramar o nosso consciente. Então é por isso que a pessoa está racionalmente falando, eu não devia comer chocolate, eu não devia beber, eu não devia brigar. Mas ela briga, porque o impulso não vem do cérebro. O cérebro codifica esse impulso. E hoje, infelizmente, é muito falha. Os terapeutas, os profissionais, só falam do cérebro, mas o cérebro, ele é uma criança, ele é mimado, ele é automatizado e ele é importante, mas ele tem um padrão de atuação. Por exemplo, todas as vezes que você está com fome, com frio, com sede, cansado, o cérebro vai mandar em você, ele vai desligar. E quando ele desligar, ele vai matar sua cognição e você vai ser uma pessoa pior. Então, um dos motivos pelo qual eu faço jejum, inclusive estou agora com 19 horas, 18 horas de jejum, eu treino meu cérebro a não querer comida. Ontem, a hora que eu fui dormir, eu estava virado de fome. Hoje eu não estou. Então, tem tantas coisas que eu estou fazendo, que eu estou treinando, eu não estou em ponto de ensinar ainda, eu estou na fase de aprender para mim. Isso aqui é um efeito. Por que o Aura Master é sensacional, que é o método que eu trabalho, tanto para você que quer ser terapeuta ou para você que quer ser terapeuta da sua própria vida? O Aura Master é o método mais poderoso que tem, porque ele é o único que atua nesse campo de energia. E ele não trata só o inconsciente como a hipnose quer fazer. Ele não trata só o inconsciente como outras técnicas quer fazer. Ele muda a vibração do teu corpo. Ele muda a programação das células que já são corpo, já são físico. E ele muda através da mudança do seu eu personagem. Faz uma ponte entre as duas coisas. Então aqui, ó, meu amigo sofreu abuso quando é criança, apanhou do pai por muitos anos. Isso fez ele se sabotar. Tenta suicídio sempre. Não adianta regressão nem terapia. Já tentamos de tudo. Não é verdade. Você vai em eliteauramaster.com.br, eliteauramaster.com.br e você contrata um dos terapeutas da Elite Aura Master, você vai ver que vai mudar. Você não tentou tudo. Se você falar, eu tentei já Aura Master, eu vou te dizer, beleza, você não tentou tudo. Então, abuso infantil é uma das coisas que a gente mais trata em Aura Master, inclusive Nari Barbosa. Tem vídeo meu, você vai ver que eu estava com menos cabelo. Meu aqui, abusos, como tratar trauma de abuso em 12 minutos. Vai lá e faz aquilo, começa a testar. Mas o bom é você ter um terapeuta, tá? É bom tu falar isso. A pessoa fala, tentaram de tudo. Nunca diga tentei de tudo. Olha o tamanho do universo. Olha a abundância do universo. Nunca diga tentei de tudo. Nunca fale isso. Olha o tamanho do universo. Fala, tentamos muitas coisas, tá? Eu sei que é coloquial, mas o cérebro escuta, a mente escuta, o coração escuta e acredita. Vocês não tentaram de tudo, vai por mim. Vocês não tentaram de tudo. Já fizeram regressão a vidas passadas, o método da BPR? Já fizeram a ATF da fitoenergética? Já fez o aparelho transmutador fitoenergético? Já se tratou com um terapeuta fitoenergético? Alguém que fez a pós-graduação da fito, que entende? Já fez um ATF? Não fez, né? Então não trataram tudo, tá bom? É verdade. Como é louco isso, né? Como eu resolvi a história do cabelo? A pergunta, fiz transplante capilar. Tira daqui, põe daqui, demorou 6 meses para ficar bom. Transplante capilar, não teve fita energética, não teve Aura Master. Quando o bulbo fecha, não tem o que fazer. Se o bulbo está aqui, você pode tratar. Mas o bulbo caiu fora, olha só. Então esse aqui é o ponto. Você gostaria de um tema que mudasse a tua vida e mudasse por inteiro? É a Aura Master. Aqui eu vou explicar, com essa foto que ainda fica na tela, por que eu tinha tanto medo de tirar sangue e eu venci. Por que tantas pessoas tinham medo de altura e nada adiantava, venceram? Por que tinha tantas pessoas com trauma de abuso infantil e venceram? Por que tinha tantas pessoas que não conseguiam tirar a carteira de motorista e venceram? Por que tinham tantas pessoas que não conseguiam ganhar dinheiro e venceram? Por que tinham tantas pessoas com tantos problemas e venceram? Porque atuaram na verdadeira causa. Está aqui. Então eu quero dizer a todos vocês que você pode, que você consegue. Eu não vou conseguir explicar a Aura Master aqui, até porque a série vai explicar sempre. Eu quero explicar aqui por que você não é o que você nasceu para ser. Um dos princípios é que você consegue ser o que nasceu para ser.
Porque você está programado para ser outra pessoa. E aqui eu vou encerrar com uma música, tá bom? Quem gosta de música. Atenção, obrigado por estar aqui, ótima semana e dê o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas.